2006, 2024. Essa é a terceira vez na história que os sionistas israelenses são escorraçados ao tentar invadir o Líbano. As pessoas estão celebrando na capital Beirute os acordos de cessar-fogo que representam mais uma vitória do povo e da resistência libanesa contra as diversas tentativas de invasão israelense. Mas peraí, por que a imprensa está dizendo justamente o oposto disso? É porque tem complexidades, tem armadilhas e tem pelo menos 5 elementos fundamentais sobre essa questão que a imprensa não vai contar para você, mas eu vou. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, eu estava no Líbano há 5 dias, então segue aqui para você não perder a verdade do que está acontecendo. Vamos lá? Em primeiro lugar, o cessar-fogo foi uma derrota para Israel? Sim, gente, não tem como dizer que não. A gente analisa os resultados militares, diplomáticos, políticos de um país a partir principalmente dos objetivos declarados, mas também considera os objetivos não declarados, mas que também estão presentes ali. Israel não alcançou nenhum deles. O governo declarava com a tentativa de invasão do Líbano a vontade de destruir o Hezbollah, acabar com a sua capacidade de lançar mísseis sobre Israel, estabelecer uma nova zona de segurança no sul do Líbano e poder garantir que seus colonos ali da região da Palestina histórica, chamada de Norte de Israel, pudessem voltar às suas colônias. Israel não alcançou nenhuma dessas 4 coisas. E tem um objetivo não declarado também que a gente conhece bem, que é a tentativa de colonizar o Líbano, expandir seu território no projeto de Grande Israel, que também ficou muito longe de alcançar isso. Na verdade, o que a gente viu em campo foi uma derrota militar tremenda. Israel não conseguiu, com o dobro de contingente que tinha em 2006, chegar sequer perto de onde chegou na sua invasão de 2006. Depois de passados mais de 55 dias da tentativa de invasão de Israel no sul do Líbano, Israel não conseguiu avançar mais de 7 quilômetros. E mesmo qualquer povoado que ele tomava não conseguia reter ele, tinha que se retirar imediatamente para não ser depois massacrado pela resistência libanesa. Perderam dezenas de tanques, tiveram milhares de baixas, as tropas de Israel se desmoralizaram muito. Então foi uma derrota militar daquelas memoráveis, dignas de Vietnã e outros momentos em que o povo originário do território resiste a uma potência invasora, muito superior militarmente em seus equipamentos, potencial bélico, mas que não conhece o território, que não é indígena dali, que não está defendendo sua própria casa, então não consegue lidar com a força de resistência dos povos. Essa derrota militar ela ganha proporções ainda maiores por conta da crise geral que Israel vive, uma crise econômica tremenda, uma crise migratória tremenda, uma crise de opinião pública, uma crise de pressão internacional cada vez maior, o Estado se tornando um Estado pária cada vez mais, dificuldade de recrutamento, em que os soldados não se dispõem mais a ir morrer, como tem acontecido no sul do Líbano ou em Gaza. Então, Israel está vendo uma crise muito grande, que depois eu vou aprofundar isso em outro vídeo, mas em todos os aspectos, seja nos objetivos declarados, nos objetivos não declarados, seja na situação do campo, na situação geral do país, não dá para dizer que Israel está vencendo. Israel sofreu uma derrota muito grande, mas esse não é o único elemento importante dessa situação. Vamos para o segundo elemento? Biden precisava entregar alguma coisa. Depois de um governo desastroso, depois de uma derrota eleitoral desastrosa para o Partido Democrata, que vai causar muitos impactos, inclusive no futuro desse partido, Biden precisava entregar esse acordo de cessar-fogo como forma de uma saída digna do seu mandato. Os Estados Unidos se dedicou muito a forçar esse acordo de cessar-fogo, inclusive sobre Israel, com o seu negociador que estava no Líbano no mesmo período que eu, inclusive, forçando Israel a aceitar, ameaçando sair da negociação se Israel não aceitasse e ameaçando interromper o envio de armas para Israel se Israel não aceitasse essas condições de cessar-fogo. E sobre o povo libanês também. Israel e Estados Unidos multiplicaram os ataques ao Líbano na véspera do acordo para forçar o povo libanês e a resistência libanesa a aceitar esse acordo de cessar-fogo nesse momento. Está muito longe de Biden querer a paz na região. Isso é muito mais um gerenciamento de crise e um desespero do Partido Democrata tentar entregar algo nesse final de mandato tão desastroso. Mas tem mais. O terceiro elemento, que eu sei que confunde muita gente, é que Netanyahu está comemorando os acordos de cessar-fogo como se fosse uma vitória de Israel. Ele está dizendo que agora ele vai ter tempo para focar na grande ameaça do Irã, ele está dizendo que agora vai ter tempo para tomar fôlego de 60 dias com as suas tropas e que ele está conseguindo isolar o povo palestino e o Hamas agora tendo apenas um fronte de batalha ativo com tropas terrestres nesse momento. Mas é óbvio que Netanyahu ia comemorar, né, gente? Quantas vezes vocês viram lideranças ocidentais admitirem suas derrotas nas guerras? E ao contrário, quantas vezes vocês não viram derrotas militares que Estados Unidos, por exemplo, sofreu e que eles comemoram como vitórias, por exemplo, o Iraque, Afeganistão e tantas outras. Esse é o básico da propaganda de guerra e Israel é mestre nisso, gente. Você tenta alavancar os seus resultados. Então suas vitórias você trata como vitórias heróicas, incontestáveis, suas derrotas você tenta subverter, encontrar elementos ali para dizer que na verdade elas são vitórias e reduzir o dano da derrota militar concreta que Israel sofreu na tentativa de invasão do Líbano. Tanto é que políticos do campo de oposição a Netanyahu têm tratado esse acordo como um acordo de rendição de Israel
perante a resistência libanesa, e de fato a pressão sobre Netanyahu aumenta muito, e até por isso Netanyahu nunca vai admitir uma derrota. Admitir a derrota significa você perder o apoio dos partidos que mantêm aquela coalizão que mantém Netanyahu quanto primeiro-ministro. E Netanyahu precisa desesperadamente se agarrar nessa função de primeiro-ministro pela sua sobrevivência, porque existe uma ordem de prisão internacional do Tribunal Penal Internacional sobre ele, existem diversos processos em Israel tramitando, inclusive por corrupção, inclusive de antes desse período, que Netanyahu de fato não tem outra saída pela sua sobrevivência a não ser se manter nesse cargo a todo custo. Então ele nunca vai assumir uma derrota. Mas de fato foi uma derrota sim. Mas aí tem um quarto elemento que a gente não pode deixar de trazer sobre essa questão. Tá, Israel perdeu. Isso significa que o Líbano ganhou? Não. É uma situação semelhante à que o povo palestino em Gaza está sofrendo, gente. Não quer dizer que o fato do seu inimigo não conquistar os seus objetivos declarados, não quer dizer que o dano sobre você e sobre sua população não seja imenso. Só nesse período foram assassinadas 3.823 pessoas identificadas e 15.859 pessoas feridas identificadas no Líbano. Isso é muita gente. Eu estive nos campos de refugiados, eu estive nos abrigos da ONU, eu estive nos abrigos organizados ali pelo governo libanês também. São mais de 1 milhão de pessoas que foram deslocadas nesse período, gente. Vilarejos inteiros destruídos, dezenas e dezenas de trabalhadores médicos, trabalhadores da defesa civil, jornalistas assassinados. Estou falando de uma crise mesmo, porque enquanto Israel é um fracassado, um derrotado militarmente, que não consegue invadir, por exemplo, o sul do Líbano e tomar o sul do Líbano, Israel é especialista no assassinato de civis e penalizou muito o povo libanês. A própria resistência libanesa também sofreu danos muito grandes, perderam lideranças históricas, perderam quadros organizativos, perderam até representantes na imprensa, representantes políticos, do partido político, e tudo isso gera um impacto, não a ponto de não conseguirem se reerguer, se reorganizar, manter sua capacidade, inclusive, de enfrentamento de resistência contra Israel, mas causa danos. Então é possível dizer que os sionistas israelenses perderam, mas não é possível negar que houve muito dano ao povo libanês. Eu conheço muita gente que perdeu familiares, perdi muita gente que eu conheço também nesse processo, e é algo muito triste e doloroso de ver, e que infelizmente a gente sabe que Israel tem um histórico de não cumprir seus acordos, não respeitar os acordos, então a qualquer momento essa violência pode voltar contra o povo libanês. E aí vem o quinto elemento que a gente precisa levar em consideração sobre esse acordo, que são os altos riscos que ele envolve. Israel de fato vai tomar fôlego nesse período. Israel está esperando a posse de um presidente ainda mais agressivo do que o presidente atual. Então é possível que esse acordo que foi feito no momento em que Israel se encontra em posição de desvantagem, daqui a 60 dias acabe se mostrando uma posição mais vantajosa para Israel, para aumentar suas agressões contra o povo libanês, contra o povo palestino, contra o povo iemenita, contra o povo iraquiano, contra o povo sírio, contra o povo iraniano e todos os povos da região no projeto expansionista e perigoso sionista. Será que é um risco a ponto de daqui a 60 dias Israel com Trump conseguir destruir o Líbano, invadir, tomar o Líbano como eles tentaram agora e não conseguiram? Eu acredito que não, porque acredito que Israel está sofrendo nesse momento uma derrota histórica, estratégica e irreversível. No próximo vídeo eu vou aprofundar por que disso. Mas até lá, a nossa tarefa é a mesma que a gente já tinha antes. Toda a pressão para romper relações com Israel, toda a solidariedade ao povo palestino, libanês e todos os povos da região, e vamos romper o bloqueio midiático e o boicote das mídias sociais para espalhar informação livre. Eu conto muito com vocês para levar a mensagem desse vídeo adiante, porque o que a imprensa está dizendo é o oposto disso daqui, estão mentindo mais uma vez sobre a situação daquela região. Eu conto com vocês para a gente levar a verdade adiante, então segue aqui, comenta, compartilha, nós estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.